pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre jejum, que foi o que vocês mais pediram aqui na última foto da minha comunidade. Faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto no canal e hoje eu vou trazer um vídeo super esclarecedor para você que tem dúvida de jejum. Bom, gente, antes de começar o assunto do vídeo, já vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, me ajude a propagar mais os meus vídeos na internet aqui, tá bom? Deixa o seu curtir, comenta alguma coisa aqui embaixo, que tudo isso vai ajudar a gente a engajar, tá bom? Você que não me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, a página do Facebook Ministério Kelly Salles e lá no Instagram, gente, nós estamos lá todos os dias criando uma amizade bem sincera, bem próxima. Então se você não me segue lá no Instagram, vai lá porque tem muito conteúdo interessante também por lá, tá bom? Gente, primeiro, antes de entrar no assunto jejum, eu preciso explicar para vocês de uma forma muito simples, de uma forma que eu mesma descobri comigo mesma, de falar a respeito do ser humano, do homem, corpo, alma, espírito, para que você entenda a respeito de jejum. Você precisa saber disso aqui. Tem gente que não sabe. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e no quesito de que também somos três, né? Todo mundo sabe que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E da mesma forma, a semelhança disso, somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito, certo? Isso aí muita gente já sabe, eu sei que você pode até saber disso, mas deixa eu te explicar uma coisa que muitas vezes você não parou para pensar. A alma, ela é aquilo que você realmente é, a sua essência é a alma. Então a alma está aqui, ó, no meio, tá certo? Além da alma, nós temos espírito e temos corpo, certo? A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é corruptível, ele vai voltar ao pó, ele veio do pó e vai voltar ao pó, tá certo? Então, você não é o seu corpo, né? O seu corpo é aquilo que quando você morre, fica lá. Quem já teve num velório sabe que a gente olha para o corpo de uma pessoa morta e entende que ela não está lá. É impressionante, a gente sabe que ela não está dormindo, a gente olha e vê que aquilo é um corpo, não tem ninguém lá. Então, o corpo veio do pó e vai voltar para o pó. E o espírito? Muitas vezes tem pessoas que acham que esse espírito é o seu espírito. E na verdade a palavra do Senhor fala que o espírito que está no homem é o espírito que Deus soprou no homem, né? Lá em Adão e Eva, Deus fez o homem, fez o boneco de terra, fez o corpo e soprou nas suas narinas o espírito dele. A Bíblia diz que o espírito vem de Deus e volta para Deus na hora que o homem morre. Então, o seu espírito que está dentro de você, na verdade, ele não é seu espírito, né? Ele não é você. Ele é o espírito que Deus colocou dentro de você. Ele é espírito de Deus, tá certo? E o que acontece? Esse espírito que veio de Deus, ele, quando você morre, ele é tirado de você, ele volta para Deus, de acordo com a palavra do Senhor. E o que fica, o que realmente você vai dar conta a partir daí, a partir da morte, é da sua alma. Então, eu entendo que a alma, na verdade, somos o que somos, né? Somos realmente a nossa alma. A alma é aquilo que você vai dar conta a Deus, né? Ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu, ou ela vai ser salva e vai viver eternamente no céu, ou a sua alma vai para o inferno e vai viver eternamente no inferno. O que acontece? A alma está aqui, é o que você realmente é a sua essência. O espírito está aqui, espírito com E minúsculo, tá? Porque é um espírito colocado no homem, mas que provém da parte de Deus. Foi Deus quem te deu esse espírito e ele vai voltar para Deus assim que você morrer. E aqui desse lado nós temos o corpo, tá certo? Então a alma está no meio e de um lado temos espírito e temos o nosso corpo, a nossa carne. Nisso acontece uma guerra interior. Na verdade, é uma guerra natural, tá? Que todo homem vai vivenciar, que é como se fosse uma balança, né? Ou você vai pender para o lado do espírito, ou você vai pender para o lado da carne. O seu espírito vai guerrear contra a sua carne. A palavra do Senhor diz que um milita contra o outro. Então o espírito, ele pende para as coisas do espírito. O espírito que está dentro de você, que Deus te deu, ele tenta te levar para o lado do espírito. Ele tenta fazer com que a sua alma, né, tenha atitudes, né,
voltadas ao espírito, que são atitudes do espírito, que não são atitudes da carne, tá certo? São atitudes boas, que agradam a Deus, que te levam em direção à vida eterna. Acontece que a sua carne, ela tenta pender você pro lado da carne. Então, ela começa a guerrear e fazer com que a sua alma tome decisões, tá? Porque quem toma a decisão é a alma, é você. Ela tome decisões que vai fazer com que a sua alma vá para o inferno, tá certo? Ela tenta levar você para o lado do pecado. A carne, ela pende, né, para o lado do pecado. E aí nós não podemos dizer que essa guerra é injusta de forma alguma, porque senão a gente podia chegar lá na hora do juízo final e falar assim: ah, Jesus, eu não consegui por causa da minha carne. Ah, Jesus, eu estou aqui por causa do meu espírito. Não, todo mundo tem o espírito e todo mundo tem a carne, tá certo? Então você tem a possibilidade, sim, de escolher se você vai dar vazão ao seu espírito ou se você vai dar vazão à sua carne. Isso é a sua alma que escolhe, você escolhe, tá? Então a culpa não vai ser de ninguém, a culpa vai ser sua, de tudo aquilo que você decidiu fazer enquanto você estava aqui nessa vida. Tendo esclarecido isso, fica mais claro para você agora o motivo por que você precisa jejuar, por que você deve fazer o jejum, tá certo? Entre o seu espírito e a sua carne, você tem formas de alimentá-los, de deixá-los mais fortes, né? Para que ele penda mais para aquele lado ou penda mais para esse lado, tá? Então, como que você faz isso? Você pode alimentar o seu espírito ou você pode alimentar a sua carne, né? Você pode fortificar o seu espírito ou fortificar a sua carne. Como que a gente fortifica o nosso espírito? Como que a gente alimenta o nosso espírito? A gente alimenta o nosso espírito orando, né? Convivendo com Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, né? Participando do Pentecoste, né? Onde o Espírito de Deus, ele testifica com o seu espírito e ali você entra naquele mover do Espírito Santo, você é fortalecido ali naquele momento. A leitura da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que isso aqui é pão. Então, se isso aqui é pão, não é pão de verdade, né, da padaria, não, é um pão espiritual, ele alimenta o seu espírito. Então você precisa ler a palavra do Senhor todos os dias, você precisa orar, você precisa se relacionar com Deus, você precisa ouvir testemunhos, tudo isso alimenta o nosso espírito. Agora, existem coisas que alimentam a nossa carne, que é o pecado, né? O pecado, ele alimenta a nossa carne, né? Tudo aquilo que é pecado, preguiça, né? Como é gostoso você ficar lá deitado, sem fazer nada o dia inteiro, morgando, enquanto você podia estar fazendo alguma coisa para Jesus, para sua família, para a sociedade, não é verdade? Então, todo tipo de pecado, viu, gente? Glutonaria, aqueles pecados mais conhecidos, né, por nós, que são os pecados sexuais, isso tudo alimenta a nossa carne. A nossa carne fica forte, né? Ela fica com voz ativa, e ela fica cada vez mais forte e cada vez mais te levando a fazer coisas da carne, tá certo? É por isso que quando você alimenta a sua carne com um pecadinho assim, ela fica mais forte, aí você comete um pecado maior, aí você vai cometendo mais e mais pecado, quando você vê, você tá totalmente preso naquele pecado. Por quê? Porque o seu espírito já não tem mais força alguma, a sua alma já está totalmente pendida para a sua carne, e aí é a desgraça na sua vida. Com o jejum, o que acontece, gente? O jejum nada mais é do que você tirar algo que a sua carne necessita, porque a nossa carne é carne mesmo, tá? Quando eu falo de carne, é carne mesmo. O pecado, meus irmãos, ele é gostoso na carne, tá? Não adianta falar que o pecado é ruim, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Então, o sexo ilícito é bom, é gostoso, né? Fumar um cigarro é bom, beber bebida alcoólica, ficar bêbado, usar droga nem se fala, é gostoso demais. Porém, isso tudo vai te levar para o inferno. Acontece que as coisas do espírito também são boas, são gostosas, sabe? Tem gente que pensa que é ruim, é chato ler Bíblia. Não é ruim, não é chato, é que você ainda não conseguiu ler a Bíblia e entender o que está escrito, sabe? A palavra não pulou assim na sua cara, assim, ficou viva, assim, pulou e você fez uau, sabe? E a presença tomou o lugar. É isso que você precisa encontrar prazer nas coisas do espírito, nas coisas que alimentam o seu espírito, tá? Orar, tem gente que acha que orar é chato pra caramba, pô, não consigo orar 2 minutos. O quê? Você nunca entrou numa oração que você orou e o negócio tava tão bom, tão gostoso, que quando você olhou pro relógio, você tava 1 hora orando, você nem percebeu.
de tão gostoso que é maravilhoso. A presença do Espírito Santo, pelo amor de Deus, é gostoso, é maravilhoso, é bom, é prazeroso. Então a gente precisa encontrar esse prazer nas coisas espirituais, porque senão as coisas da carne vão estar sempre vencendo, né? A impressão que a gente tem é que a carne é mais forte que o espírito sempre. A carne é mais forte que o espírito sempre porque é mais gostoso as coisas da carne, é mais fácil você fazer as coisas da carne do que fazer as coisas do espírito. Isso é porque você não encontrou prazer nas coisas do espírito, mas tem. Eu garanto pra você que tem. Uma pessoa que já fui do mundo, que já experimentei tudo que o mundo pode te oferecer e hoje experimento as coisas de Deus. Pode acreditar no que eu tô te falando. Existe um prazer em fazer as coisas do espírito. A carne não está determinada a vencer o seu espírito. Não, isso é mentira de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou pra gente ter liberdade de escolher. Ou eu vou servir a minha carne, ou eu vou servir o espírito. Bom, quanto ao jejum, pessoal, olha como é importante o jejum, tá certo? O jejum, ele é importante para quê? Para tirar aquilo que a carne mais necessita. Eu acho que no topo é a comida, tá certo? Ninguém vive sem comida, certo? Se você não comer, você morre. Então é uma necessidade importante da carne, né? Respirar acho que seria mais importante. E assim, logo ali embaixo fica a nossa alimentação. No entanto, que um dos pecados que Deus abomina é a glutonaria, que pouca gente fala sobre isso, né? Pouca gente fala sobre isso, mas quando você come de uma forma desordenada, você indica que quem manda em você, quem manda na sua alma é a sua carne, não é o espírito. Quando você jejua, você está simplesmente tirando aquilo que alimenta a sua carne. Para quê? Para alimentar o seu espírito, tá? O verdadeiro jejum é quando você realmente tem possibilidade de se dedicar. Enquanto você jejua, a palavra de Deus, se dedicar à adoração a Deus, a louvores e etc, tá? Esse é o jejum perfeito, perfeito. Quando você consegue tirar a comida por um período de tempo e colocar coisas que alimentam o seu espírito. Agora, tem pessoas que não conseguem, que tem que jejuar durante o trabalho, não tem problema. A Bíblia também fala sobre pessoas que fizeram isso, né? Como, por exemplo, no caso da Rainha Esther. A Rainha Esther, quando jejuou, a Bíblia não fala que ela ficou separada para as coisas de Deus. Não, a vida continuava, né? Porém, eles estavam em jejum. Eu separei aqui duas situações onde o jejum ele é muito bem-vindo, tá? Primeiro é o básico, né? Que é para poder ter poder contra o diabo. O diabo, ele sempre vai tentar pegar você pela sua carne, tá? O diabo trabalha com a carne. A nossa carne que tá desse lado aqui, ela é a ferramenta que o diabo tem para destruir a sua alma. Enquanto Deus, ele trabalha com o seu espírito, tá? O Deus, ele quer alimentar o seu espírito, ele quer encher o seu espírito, ele quer fortalecer o teu espírito para ganhar a sua alma. A gente precisa lutar contra a nossa carne e contra o diabo, que muitas vezes usa a nossa carne para nos atacar. Para fazer isso, né, para lutar contra o inimigo, para ter poder para vencer o diabo, você precisa jejuar. Por quê? Porque quando você faz a sua carne ficar fraca, já não é mais a sua carne junto com o diabo, é só o diabo, tá certo? Então é muito mais fácil você vencer o diabo se a sua carne estiver fraca. Deu para entender? Conclusão, você precisa jejuar para você ter mais poder sobre Satanás. A palavra do Senhor fala que existem demônios que só saem através do jejum e da oração. A palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, quando foi ser tentado pelo diabo, ele jejuou 40 dias. Então, quando você vai enfrentar uma tentação, quando você vai enfrentar o diabo, o jejum é uma ótima arma para que você faça isso e saia vencedor desta guerra. Aí fica uma dica muito importante para você que vive correndo da tentação, tá certo? Tem pessoas que têm mais tentação que outras. Existem momentos da vida também que a pessoa está sofrendo ataques de tentação contra o pecado. Então, quando você estiver sofrendo esse tipo de tentação, é muito legal que você ponha a mão no jejum, que você faça uso do jejum para que a sua carne enfraqueça e você tenha condições de dizer não para o pecado, tá certo? Então, olha a dica que eu tô dando para vocês. Lá no seu serviço, tá tendo uma tentação lá? Surgiu uma tentação? Surgiu uma tentação lá na sua escola, na sua faculdade?
Alguma coisa, você está sentindo que o Satanás está querendo te envolver em alguma tentação? Vai para o jejum. Corre para o jejum. Faz o jejum, né? Estabelece ali quantos jejuns você vai fazer, 3 por semana. O horário, não precisa ser horários longos, tá certo? Você precisa estabelecer um horário, ó, vou ficar de jejum, eu vou tirar o café da manhã e vou só almoçar. Aí você vai, acorda de manhã cedo, ora, né? Abre o seu jejum, passa o dia em comunhão com Deus, tá? Passa o dia lutando ali contra aquela tentação, em comunhão com Deus, e aí você entrega o seu jejum na hora do almoço e se alimenta. Se você tiver um pouquinho mais de disposição, você pode ir até 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e assim por diante. Mas é muito importante que quando você estiver sofrendo uma tentação, que você faça uso do jejum. E a segunda situação que a Bíblia nos mostra que o jejum ele era muito usado e ele é aceito por Deus é em momentos de desespero, momentos de tristeza, momentos onde você tem uma causa que você precisa que Deus olhe para você e te responda uma causa na tua vida, tá entendendo? A Bíblia fala a respeito desse tipo de jejum, né? Por exemplo, quando Davi pecou, ele já tinha pecado, ele não jejuou por causa da tentação, né? Demorou para jejuar, mas jejuou na hora que ele já tinha pecado para que Deus poupasse a vida do filho, do primeiro filho que ele teve ali naquele pecado cometido, e ele jejuou para que essa causa fosse aceita. Não foi aceita por Deus, a resposta de Deus foi não, realmente o menino morreu, mas ele lançou mão desse jejum. A mesma coisa a rainha Esther, né, que lançou mão de jejum porque ela tinha uma causa. Ó, eu vou lá falar com o rei e eu quero que Deus seja comigo nessa causa, né, nessa peleja. Então ela proclamou o jejum ali, todo mundo jejuou, ela, as servas dela e o pessoal fora do palácio também jejuou. A Bíblia fala muito do jejum na tristeza, né? Na hora que você tá triste, na hora que você tá provado, na hora que você tá amargurado, né? Porque a prova, muitas vezes, ela vem, ela bate em você, a prova te bate, entendeu? Você apanha ali, ó. Você não tá apanhando o diabo, não tá apanhando o diabo, mas tá ali, ó, sendo provado, né? E aí, o que acontece? O jejum, ele é muito importante nessa hora, porque vai fraquejar a sua carne, né, que vai pender, largar tudo, murmurar, né, falar contra Deus, a sua carne. Você jejuando, o seu espírito vai ficar mais forte, ele vai começar a viver aquela prova da forma como Deus quer que você viva, porque tem um propósito naquilo que você está passando, naquela tristeza, naquela afronta, naquela luta. Toda luta tem um propósito. Então, quando você jejua no meio de uma luta, né, no momento onde você está triste, onde você está abatido, você fortalece o seu espírito e aí você corre menos risco de fazer alguma coisa aí no meio dessa luta que no final, né, aconteça de você perder a batalha. Em vários momentos lá no Velho Testamento, Deus ele dava essa instrução para o povo: planteiem, vistam-se de pano de saco, vistam-se de cinza e jejuem. Nesse momento ele sempre coloca lá o jejum no momento de tristeza, de aflição do povo, para o povo demonstrar, né, para sua alma que você está aflito, mas que você confia em Deus, né, que Deus vai ser o refúgio, que Deus vai ser a vitória daquela prova, daquela luta que você está passando. Então, para essas duas situações, eu vejo na Bíblia motivos para a gente jejuar. Gente, tem pessoas que não podem jejuar e eu vou falar uma coisa pra vocês, parece brincadeira, mas eu, que sempre jejuei, sempre gostei de jejuar, adquiri uma doença autoimune que me proíbe de jejuar, gente. Eu tomo 6, já contei aqui em outros vídeos, eu tomo 6 injeções diárias, né? Eu preciso tomar, às vezes não tomo, perdoa Deus. Mas o fato é que eu precisaria tomar 6 injeções diárias para poder ter uma saúde legal, uma saúde tranquila. E simplesmente não consigo jejuar, não posso jejuar. Quando eu jejuo, eu já tentei depois que eu fiquei doente. Eu passei muito mal, eu passo muito mal, a ponto de poder morrer, tá certo? Não posso jejuar, o médico me proíbe de jejuar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso lançar mão de outros tipos de jejum, tá certo? Eu posso lançar mão de jejum de comidas específicas, que isso é muito legal, tá certo? Eu posso lançar mão de jejum de algumas atitudes, jejuar de rede social, jejuar de palavras, gente, que é uma coisa mais difícil do que você jejuar palavras, sabe? Eu já vi um certo jejum que a pessoa falou assim: eu vou ficar 15 dias sem me defender de nada, qualquer coisa que falarem contra mim,
não vai ter defesa. Eu vou calar minha boca. É tremendo isso aí. Por quê? Porque são coisas que alimentam a nossa carne. Tudo aquilo que alimenta a nossa carne a gente pode jejuar. Tem coisas que não fazem mal para a nossa carne, que a nossa carne gosta, né? Por exemplo, a vida de casado, o ato sexual, por exemplo, é algo que a carne necessita, é uma das necessidades fisiológicas do ser humano, né? Então, o ato sexual, o casal, ele pode sim, em comum acordo, jejuar do ato sexual por um período pequeno de tempo para que o diabo não vos tente. Então, olha só que da hora. Isso aí dá um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixe aqui as suas perguntas a respeito desse tema que eu adorei fazer, que eu vou fazer mais sobre ele, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa para você, tenha te impulsionado, tenha deixado aí o desejo de jejuar também, você que não tem o costume de fazer, tá certo? E no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de tentação, não se esqueça, lance mão dessa arma poderosa no mundo espiritual, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, fique firme, em nome de Jesus. Tchau!